Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte de Deus, algo que veio inspirado pelo Senhor, e nós vamos refletir em Mateus 9, de 19 a 22, uma palavra. E eu peço a você para ficar até o final do vídeo, curte esse vídeo, compartilhe. Existem pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus e se inscreve no canal também. O tema da reflexão é uma ponte para o milagre. O texto diz assim: Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisto, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. O que a gente vê aqui no texto, né? A história de uma mulher, ela vivia com um fluxo de sangue. Já a gente vai ver na história, se a gente ler o texto todo aqui, a gente vai ver que ela vivia nesse fluxo de sangue, nesse problema já há 12 anos, sofrendo com isso. Ela já tinha gastado tudo que ela possuía com os médicos, com remédios, lutando para vencer aquele problema, aquela dificuldade de saúde. E naquele tempo, naquela cultura ali do povo, né, a mulher, quando ela estava sangrando, ela era considerada impura. Então ela deveria ficar longe de sua família e etc. Mas, no caso dessa mulher em questão, ela deveria ser retirada da sociedade por conta do fluxo de sangue que estava intenso, e a mulher era considerada impura. Quem tocasse na mulher era considerado impuro também. Então tinha todo um dogma, algumas normas naquela sociedade daquele tempo no tratamento com pessoas doentes. E aquela mulher, então, ela sofria um preconceito muito grande por parte da sociedade por conta dessa situação que ela vivia. Muitas das vezes, as mulheres numa situação dessa, a própria família, às vezes, abandonava a pessoa. A pessoa, ela era tida, ela ia para longe e ela ficava esquecida, é como se ela tivesse morrido. E essa mulher, ela sofria muito preconceito por conta disso, né? Então essa situação dela afetava não só o seu corpo físico, mas o seu emocional também. Imagina que é uma pessoa não poder estar com sua família, estar com seus filhos, estar com seus entes queridos. E ela já havia gastado tudo, né? E ela fica sabendo que Jesus já passa na cidade. Então ela rompe ali com toda a cultura da época, e certamente ela vai escondida atrás da multidão, e ela penetra na multidão, e ela vai aonde está Jesus, e ela toca nas vestes de Jesus. E ali naquele momento Jesus, ele percebe que sai virtude, sai poder dele, e ele olha e ele vê e ele diz para ela, né? Ele diz: ânimo, filha, a sua fé a curou. Jesus já sabia a situação daquela mulher, ele já sabia. Quando ele olhou para ela, ele já sabia que ela estava doente, ele já sabia que ela tinha ido buscá-lo, que ela tinha ido ao encontro dele num desespero, precisando de cura, precisando de um remédio para a alma que o ser humano não pôde dar para ela, não conseguiu dar para ela. Aquela mulher precisava de um milagre. E sabe qual foi a ponte para o milagre dela acontecer? Foi a fé dela. Se ela não tivesse fé, de nada adiantaria ela ficar ouvindo dizer que Jesus ia passar, ela ia continuar no mesmo estado, no mesmo lugar dela. Mas ela teve fé, e foi a fé que a movimentou e tirou ela do lugar onde ela estava, do estado de inércia, do estado de tristeza, de sofrimento, e fez com que ela rompesse com preconceito cultural daquela época, e ela fosse atrás de Jesus, e ela fosse abençoada. Olha quanta coisa linda a gente aprende aqui com esse texto, não é? Aqui as lições, né, que a gente aprende, sabe o quê? Como eu já falei num vídeo anterior aqui, Jesus está passando na sua vida, sempre. Talvez você não tenha percebido isso. Talvez você esteja pensando assim: eu estou abandonado, eu estou abandonada, Jesus se esqueceu de mim. Não, Jesus, ele está passando. Ele está passando. O que diferencia, de repente você não está vendo, é o barulho da multidão. Mas faça como aquela mulher que adentrou a multidão e foi direto lá em Jesus. Eu imagino que de repente ela se abaixou
Isso já é uma conjectura minha, não está no texto, mas eu imagino que ela se abaixou e ela fez o esforço para ir até Jesus, porque as multidões, elas comprimiam Jesus e era difícil chegar até Jesus. Então faça isso você também. Não deixe se ofuscar, não se permita amedrontar, perder o foco por conta da multidão. Foque em Jesus e com a sua fé vá você até Ele, porque Ele está passando perto de você nesse momento. Ele está passando perto de você. E não deixe a multidão te atrapalhar. Rompa aí com os preconceitos. Não importa quem você é, nem o que você fez. Não importa quem você foi no passado. Não importa os seus pecados. Jesus, ele te recebe do jeito que você é. E aí, ele vai dar a você o tratamento que você tem necessidade. Você não tem que ficar se preocupando, achando que Deus é um Deus, por ele ser justo, que ele vai ser maldoso, que ele vai ser sarcástico, que ele vai te aplicar castigos. Não fique pensando assim. O amor de Deus é tão grande, a prova disso é que ele enviou o seu único filho para morrer morte de cruz por mim e por você. Então espere ser tratado por Deus com amor, como foi aquela mulher. Jesus já sabia até o problema dela, mas em momento nenhum, Jesus ele falou, olha mulher, você devia estar em casa porque você está sangrando e você é considerada impura. Ele não fez isso, ele não expôs a situação dela, ele não a criticou, ele a recebeu, ele a ajudou e ele permitiu ali, ele liberou cura através da palavra dele. E é isso que ele faz hoje na sua vida. Ele está passando e ele está dizendo assim, ó, ânimo filha, ânimo filho, a tua fé te cura hoje, a tua fé te salvou, a tua fé te liberta hoje. Pela tua fé eu estou com você e te ajudo. É só você crer. A nossa fé ela não precisa ser gigante, do tamanho de uma montanha. Se você tiver uma fé pequenininha como um grãozinho de mostarda, já é algo suficiente, porque Deus faz crescer e multiplicar a sua fé. Então, não importa quem você é nem o que você foi, Jesus ele te recebe. Deus te recebe através da sua fé. Deus ele vai conceder o milagre que você precisa. E esse milagre vem ou virá através da sua fé. E o que é milagre? De repente você está se perguntando aí, mas que é milagre? Eu não preciso de um milagre. Né? Milagre é algo que não está no nível do ser humano resolver, sabe? Aquilo que os médicos não conseguem resolver, aquilo que te faz sofrer, que você não consegue algo para amenizar a tua situação, para resolver a sua situação. É um milagre, é aquilo que você não pode resolver. Aquilo que a gente pode resolver, a gente deve ir à luta, a gente deve batalhar para a gente poder conquistar. E se for com a ajuda de Deus, melhor ainda, né? Porque tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Mas tem coisa que escapa das nossas mãos, do nosso poder, escapa do poder do ser humano, da ciência. E é nesse momento que entra Deus com o poder dele de realizar o milagre, como foi na vida daquela mulher. Então, Deus, ele te recebe através da sua fé e milagres podem acontecer, né? Então, que você olhe para Jesus, que você hoje mantenha o seu foco no Senhor. Não deixe morrer a sua esperança. Alimente a sua fé, mantenha a sua fé bem viva para você conquistar as bênçãos do Senhor. Né? De repente, eu não sei se você passou pelo luto, se você está passando pela doença, se você está passando pelo desemprego, necessidades, mas olha, mantenha a sua fé no Senhor e não deixa de orar não. Não fica achando que Deus não está ouvindo sua oração. Ele está ouvindo sua oração e qualquer dia desse, sabe o que vai acontecer? Está muito próximo de acontecer, como aconteceu na vida daquela mulher. Ela ficou sofrendo 12 anos e precisou Jesus passar pela cidade onde ela estava para que ela fosse curada. Mas hoje, Jesus está passando diante de você. Jesus está chegando aí onde você está. E o que você precisa? A palavra de Deus também diz assim, ó, pede-me, pede-me, o que queres? Então, você sabe o que você quer? Você sabe o que você necessita? Deus, ele olha o teu coração hoje. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, honrado e glorificado seja o teu nome, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, eu peço por essa pessoa que está ouvindo até agora essa palavra, peço que o Senhor Deus a sustente, alivie, aguarde, dá paz no coração dela. Eu não sei qual é a luta dela, qual é a dificuldade dela, mas se ela precisa de um milagre hoje, Pai, que o Senhor Deus esteja contemplando a fé do coração dela e fazendo com que o Senhor mesmo derrame bênçãos sobre a vida dela, bênçãos que não estão no poder dela de realizar, coisas, situações que ela precisa resolver. Vai, Senhor Deus, de encontro. Vai, meu Deus, curando do corpo e da alma. Cura as feridas do corpo e da alma. Senhor, dá paz no coração. Entra dentro desse lar. Abençoa toda a família, todas as pessoas que vivem dentro dessa casa, nessa empresa que ela está. Abençoa os negócios, supra as necessidades. E o principal, que salvação em Cristo Jesus seja efetivada sobre a vida dela hoje. E é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.